Pois é, o Santos subiu. E agora? E agora? Essa é a pergunta, né? O Santos está de volta à primeira divisão. É, Eu não tenho por que aparecer aqui radiante, como muita gente apareceu, e eu entendo. Eu entendo quem esteja radiante, eu entendo quem esteja muito feliz, mas eu ainda sou partidário daqueles que acham que o Santos não fez nada além da sua própria obrigação. Pode me chamar de chato, pode falar que eu sou corta barato, eu entendo o sofrimento do torcedor porque eu sou e sofri. Se você não acha isso, veja o vídeo que eu gravo a respeito do Santos rebaixado. Foi o vídeo mais difícil que eu gravei ao longo de toda a minha carreira no YouTube, sem sombra de dúvidas. Mas, gente, assim, calma lá, né? Calma lá, porque o Santos com aquilo que, como o Santos se planejou e o Santos vendeu a alma para subir. O Santos tem uma folha salarial que é a maior da história da Série B. O Santos pegou uma Série B que não tinha um clube grande para rivalizar com ele. O Santos fez um campeonato abaixo do que ele deveria ter feito, com a diferença abissal desse elenco para os elencos alheios. O próprio treinador reconheceu isso nas últimas coletivas, os jogadores reconhecem isso. Então, assim, o que o Santos fez em termos de conseguir matematicamente o seu acesso antecipadamente era para ter conseguido lá atrás. E se tivesse conseguido lá atrás, às 5, 6 rodadas, eu também não estaria mega feliz. Eu estaria mais feliz se o Santos, ao longo desse 2024, tivesse aproveitado melhor seus jogadores promissores de base e a gente pudesse entender que a gente tem um time mais pronto para o ano que vem. Eu entendo que Série B não é fácil, eu entendo que Série B é uma pressão muito grande, que não é necessariamente para moleque, mas eu acho que o trabalho poderia ter sido muito mais bem gerenciado pelo treinador do Santos, que aproveitou muito pouco a base. Hoje a gente tem vários jogadores que são promissores que a gente não faz a menor ideia se poderão ou não ser utilizados em 2025. O planejamento do Santos, seja lá quem for o diretor para 2025, seja o Galo, seja o Paulo Brax como CEO, se esses caras vão ficar ou não, independentemente de quem seja o técnico, eu vou falar um pouquinho disso, passa por algo que ninguém sabe, nem eles mesmos. Porque treinamento, por mais que eles tenham uma noção, estão lá nos treinamentos, veem os meninos treinarem com um profissional, etc. Eles sabem quem que pode performar ou não. Treino não é jogo. Tem vários jogadores que despontaram na cancha. E isso a gente não teve a oportunidade de ver. Vocês se lembram depois, por exemplo, da grande atuação do Miguelito contra a Colômbia, que ele mete aquele golaço, ganhando da Colômbia de uma maneira assim que é completamente maravilhosa pelo ponto de vista da Bolívia, né? Com um golaço. O Carille cobrado disse que o Miguelito teria mais minutos. O Miguelito não entrou um minuto em campo. E aí assim, não, Rodolfo, mas ele voltou, ele teve um problema de saúde, é verdade, perdeu peso, não sei o quê, tudo isso é verdade. Mas o Miguelito semana passada foi relacionado para disputar jogo de aspirante. Se não estava relacionado para esse último jogo contra o Curitiba, por exemplo. O Miguelito, depois que o cara ele prometeu que daria mais minutos para ele, o Miguelito nunca mais entrou. O Miguelito nunca mais foi para o banco. Então a gente está diante de um técnico que, agora que ele conseguiu os últimos resultados, esses resultados jogando um pouquinho mais de futebol, é verdade, ninguém nem questiona mais essas questões. Eu continuo questionando. Ontem ele levou, por exemplo, o Ian para o banco, levou o Sherman para o banco, meninos da base, o Souza para o banco. Não colocou nenhum deles, num jogo que estava praticamente ganho. Tava 2-0, ele coloca Furt, coloca Bigode. Esses jogadores que a gente tá. Lá Quintana, jogadores que a gente está cansado de saber que não servem para 2025. Os jogadores que a gente tem dúvidas, que a gente gostaria de saber através das minutagens do campo, a gente ainda continua sem saber. E quando ele fala que o Santos está atrasado no seu planejamento para 2025, passa muito por ele, Carille. Se ele tivesse dado mais minutagens para meninos como Ian, meninos como Gabriel Bontempo, meninos como Matheus Xavier, meninos como Miguelito, meninos como o jogador que o Santos acabou de renovar contrato hoje, que é o Luca Meireles, que é um centroavantaço do Sub-17, que tem físico, altura e peso para jogar num profissional já. Teve meninos que subiram menos prontos para o profissional, como ele, o Caio Jorge, por exemplo.
mais franzino do que ele. Hoje o Caio Jorge é um cara mais forte, mas não foi assim que ele subiu. Olha como o Ângelo subiu pro profissional. Era, como diz o Luxemburgo, o filé de borboleta. O Luca Meirelles é troncudo, é forte, é alto. E não teve a menor condição de ser sequer relacionado para uma partida. Acho até que não deve nem ter treinado com um profissional ao longo do ano. E então, isso atrasa o planejamento. Porque se você sabe quem são os meninos que você pode contar, que podem te dar um resultado robusto a partir de 25, e o Santos poderia ter feito esse trabalho, você teria antecipado. E posições que eventualmente você vai gastar dinheiro para disputar na Série A, talvez você nem precisasse, porque você teria o vislumbre que pudesse contar com jogadores da base do Santos. E, gente, o Santos sobrevive disso. O Santos sobrevive disso. Esse é o modo Santos de ser. A sua base. E a base do Santos foi praticamente inutilizada ao longo do ano. Os jogadores que foram utilizados, em suma, foram o Jair, depois que o Joaquim foi embora, que senão nem teria sido utilizado, e o Sherman, que em dado momento de oscilação normal perdeu a posição para um jogador tétrico chamado Rainer. Se ele tivesse perdido a posição para um baita de um lateral direito, para o próprio Aderlan, que se machucou, é um jogador que eu vejo a galera metendo pau, que não teria que ficar, eu acho um ótimo lateral direito para a realidade do Santos, para quanto custa, fato de ter vindo de graça, pela experiência que tem, infelicidade de se machucar e tudo mais, mas assim, é um bom jogador. Se tivesse perdido a posição para um Aderlan da vida, se o Aderlan tivesse em condições, eu nem questionaria, mas para o Rainer. Do outro lado, o Souza, que é mais jogador que o Escobar, eu entendo, porque o Escobar fez uma baita Série B. Ele e o Gil foram, sem sombra de dúvidas, os jogadores mais regulares do Santos ao longo da Série B. O Guilherme caiu muito no segundo turno, voltou a melhorar. O Juliano, partidas muito boas e partidas muito ruins, sumido muitas vezes. O Schmidt e o Pituca, às vezes fizeram partidas interessantes, deram solidez, às vezes foram, principalmente nas derrotas, os maiores culpados muitas vezes. Os jogadores mais regulares do Santos na Série B foram Gil e Escobar. Os caras que foram pelo menos nota 6 o campeonato inteiro. Até o Brazão, que fez uma boa Série B, em dado momento ali numa pequena sequência de jogos que parece que estava com problemas familiares, né? Ele chegou a ter maus desempenhos. Aquele jogo contra o Goiás, por exemplo, que ele falha nos 3 gols. Escobar e Gil foram praticamente implacáveis ao longo da competição. Então, colocar alguém no lugar desses dois, eu acho que é difícil. Agora, em todas as outras posições, cabia, principalmente na ponta direita, onde o Otero agora fez bons jogos, ele decidiu os 2 últimos jogos do Santos, mas também oscilou muito ao longo da competição e ali foi utilizado Patati, ali foi utilizado La Quintana, ali foi utilizado o Serginho mais recentemente. E estou me esquecendo de alguém. O próprio William Bigode jogou naquela função. E o Miguelito, destaque em sua seleção, uma das principais promessas da base do Santos, não foi utilizado ali. O treinador descobriu que ele jogava ali no segundo turno, porque viu ele jogando pela seleção e falou, não, isso para mim é novidade, vocês lembram? Então assim, o Santos claro está com o planejamento atrasado, porque a gente não sabe quem que a gente pode contar ao longo de 2025? E o planejamento depende muito disso. O Miguelito, vocês vão se lembrar, o Galo queria emprestar ele para o Remo. Ele só não foi para o Remo porque o staff não liberou. Então é nas mãos desse cara do Galo que vai estar o futebol do Santos ano que vem, do cara que quis emprestar o Miguelito para o Remo, é nas mãos desse técnico que o Santos vai estar ano que vem, o cara que não diz que o planejamento está atrasado, mas colaborou com esse atraso. É nas mãos desse CEO que mal aparece, que a gente não sabe o que faz. Eu não consigo avaliar se o trabalho do Paulo Brax é bom ou ruim, porque eu não sei o que ele tem feito hoje. Se passou por ele a renovação do Luca Meirelles, palmas. Mas, por exemplo, o Souza está aí e até agora nada. Daqui a pouco pode assinar um pré-contrato e o Santos pode perder um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, porque lateral esquerdo é uma posição que todo time quer. Todo time precisa, pela escassez que existe no futebol brasileiro. E o cara é um lateral esquerdo de seleções de base. Um excelente jogador no apoio.
Muito melhor do que o Kevson, que agora se recuperou e jogou um jogo pelos aspirantes. Pode perder esse cara. Então, assim, a gente precisa entender quem são os profissionais a partir de agora, e agora com o Santos sabendo que vai disputar a Série A, senhor Marcelo Teixeira, que se disse que sempre tinha que esperar as competições, eu espero que ele defina de uma vez por todas, quem serão os profissionais que vão trabalhar no Santos ao longo de 2025. E a partir da escolha desses profissionais, definir quem vai ser o elenco. E outra, esses profissionais, por mais competentes que eles sejam, eles não fazem a menor ideia de quem são esses jogadores que o Santos não utilizou na Série B. Eles podem assistir todos os jogos do Santos ao longo de 2024 para tentar entender o elenco, eles não vão ser capazes. Por quê? Não sabem quem é Luca Meireles, não sabem quem é Gabriel Bontempo, não sabem quem é Miguelito, não sabem quem sei lá, de repente o Ian, que é um ótimo volante. Não sabem. Por que eles não sabem? Claro que tem material de base, mas não sabem como esses jogadores vão se portar no profissional porque eles não tiveram chance. Não tiveram. E aí você monta um plantel para 2025 contando com esses moleques ou não? Dificilmente você vai contar. Porque você vai contar no seu elenco com moleques que sequer foram experimentados numa Série B. E aí, se você não conta com esses moleques e gasta dinheiro com jogadores para suas respectivas posições, significa que eles vão ter menos minutagem ainda em 2025. E com menos minutagem ainda em 2025, a chance desses moleques meterem o pé é muito grande. E o Santos perder grandes talentos. O Santos foi salvo com um planejamento, foi salvo. O Santos voltou para a primeira divisão com um planejamento muito fora da realidade do que sempre foi o Santos Futebol Clube. E eu entendo, foi um planejamento conservador de tentar buscar, no momento difícil do clube, pela experiência. Eu até acho que em dado momento a escolha por esse tipo de planejamento é acertada. Mas dá para você mesclar. E o técnico do Santos foi incapaz de mesclar. Foi incapaz de mesclar. Você vê ontem, mais uma vez, depois de 2-0, o Santos subindo matematicamente, você vê o La Quintana, que não fez um gol. O La Quintana tem um gol no ano pelo Bragantino. Foi emprestado, assim, com o Bragantino pagando salários, que o jogador não servia mais. É um time que está brigando para não cair, provavelmente vai cair. E continua entrando. E o Miguel, nada. Nada. Isso assim tem gente que fica feliz. O torcedor foi lá, comemorou, cantou, mas eu olho para isso e eu não consigo. Eu não consigo, porque o Santos não fez mais do que a sua própria obrigação. Mais do que a sua própria obrigação. Eu não vou fazer aqui um vídeo feliz que vai ser a contramão do vídeo triste que eu fiz quando o Santos caiu. Não vou fazer. Não vou fazer. Com essa folha ridícula que o Santos pagou ao longo de 2024, só o que o Santos pagou para os jogadores que ele contratou na janela do meio do ano, tá? Vamos pegar aqui, ó, La Quintana. Vamos pegar aqui o goleiro Renan. Vamos pegar o Wendel Silva. E o Sufa Endi, que não entrou. Biriarski, que entrou 2 vezes. E estou esquecendo de mais alguém. Esses 5, 6 jogadores, o que esses caras ganham no Santos é a folha do Novo Horizontino, que está ali no G4 brigando inteira. É uma vergonha a disparidade. Então assim, gente, não fez mais do que obrigação. Os caras, o jogador tem que comemorar mesmo, porque ele cumpriu o objetivo na temporada. O treinador tem que dizer esse discurso de que é tarefa dada, tarefa entregue, tá certo. Tarefa cumprida, tá certo. Mas eu não caio nesse discurso. Eu não caio nesse discurso. Não estava difícil. O Santos não fez mais uma vez mais do que a sua própria obrigação. E agora, o 2025, depende muito de vários fatores externos. O que vai ser essa questão do Neymar? O Neymar de fato vai rescindir com o Al Hilal ou não? Ninguém sabe. Porque se o Neymar rescinde com o Al Hilal e decide vir para o Santos, muda o patamar do clube, muda o perfil do elenco. O Neymar certamente vai participar da escolha do próximo técnico. Se isso for, lógico, resolvido rápido. Agora, a diretoria não pode ficar esperando isso. A diretoria tem que se planejar para 2025. E com o que a gente viu em campo em 2024 vai ser difícil.
você saber quais posições você vai ter que contratar ou não, porque vai depender do perfil do seu técnico, daquilo que ele entende do seu elenco. Vamos lembrar o trabalho do Sampaoli no Santos em 2019. Vários jogadores que acabaram se tornando titulares absolutos do Sampaoli ao longo do trabalho, no começo do ano o Sampaoli não quis saber. Um deles, o Sacha. Vocês lembram? O Sacha foi escanteado. E depois se tornou titular absoluto, porque insistiu. O Sampaoli não conhecia o Sacha. Ele foi conhecer o Sacha ao longo dos primeiros 6 meses. O próximo treinador terá tempo, no ano de 2025, vai ser duríssimo para o Santos, de conhecer esses jogadores durante metade da temporada para entender com quem vai contar? Provavelmente não. Se uma sequência ruim, um campeonato paulista ruim vier, uma eliminação precoce na Copa do Brasil vier, tudo isso, esse treinador corre o risco de ser demitido. Se um bom futebol não vier... Então, assim, esse treinador, o treinador que vai treinar o Santos em 2025, certamente ele vai assistir boa parte dos jogos em 2024, ele não vai ver peças que eu tenho certeza que poderiam ser muito úteis a ele em 2025, porque o senhor Carille optou por não usar. Então, sim, eu concordo com o Carille, é um planejamento atrasadíssimo. O Santos não sabe o perfil de time que vai ter. Hoje sai notícia no Globo Esporte de que ainda não desistiu do Gabriel, que é assim, é uma coisa lunática, né? Que o Cruzeiro oferece 3 milhões para o cara. O Santos vai entrar nessa parada pagando o quê? Como? Para um jogador que, tudo bem, decidiu uma final de Copa do Brasil, foi competente naquele primeiro jogo, mas você pegar o recorte de um jogo da Copa do Brasil e achar que isso vale mais do que os 2 anos do Gabriel, para ele ganhar 3 milhões de reais por mês, ainda que ele tenha identificação com a torcida, é novamente você assumir um risco muito alto financeiro. Então qual que é o perfil de time? A gente vai contratar Gabriel por 3 milhões, a gente vai trazer o Neymar e seus Blue Caps, ou a gente vai montar um time dentro da realidade do Santos Futebol Clube hoje? Apostando na base, com um treinador ofensivo, que tenha histórico de dar chance e melhorar jogador. Né? Então, assim, é tudo ainda muito precoce. Ninguém sabe. E eu acho que nem a diretoria sabe. Meu palpite, eles estão esperando essa definição a respeito da questão do Neymar. E tudo vai partir disso. Acho errado? Acho. Porque se o Neymar não vier agora, ainda que esteja aberta a possibilidade dele vir no meio do ano, até o meio do ano muita coisa pode acontecer. Neymar pode ter outra lesão, pode acontecer 1000 coisas. O Santos tem que se planejar para a temporada, com e sem Neymar. Tem um projeto esportivo, independentemente do Neymar, que vá além do Neymar. O Neymar não pode chegar no Santos e ser o CEO do Santos, definir técnico, definir quais são os jogadores que vêm. É claro que ele vai abrir portas para patrocínios, para receitas que vão abrir possibilidade para contratações fora do que o Santos está esperando. É óbvio que isso vai acontecer. E é muito normal que aconteça. Agora, a vinda dele decidir os rumos do Santos para 2025 é um erro brutal. E o que me parece é que hoje é isso. Hoje é isso. Então, quando eu ouço nomes, por exemplo, como Antônio Oliveira, eu quero cair dessa cadeira. Um cara que na sua escalação da entrevista para o André Hernan, outro dia montou a escalação dele dos 11 melhores que ele já treinou, colocou o Cleison na ponta esquerda. Por que ele colocou o Cleison? Porque o Cleison foi o melhor ponta esquerda que ele treinou. Um cara cujo Cleison é o melhor ponta esquerda que ele treinou na vida tem que trabalhar muito tempo para merecer treinar o Santos, ainda mais vindo de um trabalho que ele larga o Corinthians na zona do rebaixamento. E a torcida queria matar o cara. Só desse nome ser ventilado, alguém da diretoria sequer falar, abrir a boca para pensar nesse nome, aí já é assim, é para cair todo mundo. É para cair todo mundo. E se contratar Antônio Oliveira, eu vou perseguir vocês o ano inteiro. Vou perseguir vocês até o ano inteiro, sem dó. Sem dó. Aí vai virar perseguição. Aí vira perseguição. Porque aí é pegar o Santos e entregar na mão de pessoas incompetentes. O Antônio Oliveira é incompetente, é um técnico fraquíssimo. É um técnico que tem a menor condição de ser técnico do Santos Futebol Clube. Tenho dúvidas, inclusive, se tem condição de treinar na Série A, embora tenha feito um bom trabalho no Cuiabá. Talvez para aquilo sirva. No máximo. Então, assim, a gente não sabe. Hoje, o que a gente tem de informação é que o Santos ofereceu 2 milhões de dólares.
5 milhões de dólares anuais para o Sampaoli e seu staff ao longo de 2025. Proposta essa que foi recusada. O Santos tem que manter a mesma categoria de proposta para outros profissionais. O Crespo está na praça. O Luiz Castro está na praça. Você vai sair disso? Ah não, Rodolfo, não queremos apostar. Traz a indicação do Sampaoli e o Mariano Sosso. É uma aposta, um cara interessante que joga de maneira ofensiva. Dá para fazer alguma coisa. Ah não, queremos um técnico brasileiro, etc e tal, que tem... Quem são os nomes que estão aí? Você vai arriscar o Renato? O Renato, em termos de relacionamento, é ótimo. Mas esse não foi o problema do Santos ao longo da temporada de 24. Se for para pensar em relacionamento, mantém o Carille. O Carille tem um relacionamento ótimo com os jogadores. Ótimo. Então assim, se é para vir Antônio Oliveira, mantém o Carille. Ainda que assim, eu não aguente mais o Carille, ainda que eu tenha aqui passado metade do vídeo criticando a postura péssima do Carille de não ter aproveitado a base do Santos, e postura essa que eu não vejo mudando para 2025, que é um atraso. É um atraso. Agora, Antônio Oliveira, cogitar esse nome surgir na imprensa, só da gente ouvir falar, é um escárnio. É um escárnio. Né? E eu não vou nem falar que calhe a minha boca, que venha para o Santos e fale. Não vai fazer, é se iludir. Falaram isso do Turra, ai não, é ruim, mas que venha aqui e faça um... Não vai fazer, porque é fraco. Ah, o Aguirre que vem aqui e faça um bom trabalho, 20% de aproveitamento. Então ficar se iludindo, ah não, a gente tem que torcer. Irmão, é lógico que eu vou torcer. Vou torcer para qualquer pessoa que tiver ali. Porque eu sou torcedor do Santos, mas espera aí, a gente tem que analisar. Entendeu? E ficar se enganando, ah não, esses caras ficam aí falando antes de dar certo, antes de dar errado, ficam criticando, tem que meter o pau mesmo. Se vier Antônio Oliveira é pra cair todo mundo. É pra ser perseguido pelo todo mundo que cobra o Santos, até esse cara cair. Porque não dá. Não dá. Entendeu? Então assim, eu espero que venha um bom técnico. Porque o principal, o primordial de um trabalho, se você tem uma figura, um técnico competente, um técnico experiente, um técnico que vai jogar, vai entender a filosofia do clube, eu não falo nem só com relação a jogar ofensivamente, mas vai entender o que a torcida quer, que é dar oportunidade para jogador da base, não ter medo de usar jovens, de jogar na Vila Belmiro e cair dentro dos adversários, não ter medo de atacar. E você tem várias maneiras de atacar. Você tem maneira de atacar, muitas vezes, sendo reativo. Entregando a bola para o adversário e sendo muito rápido no contra-ataque. O Cuca fez muito sucesso assim jogando no Santos. Foi finalista de Libertadores. Não era um time propositivo. Não era. Se você pegar aqueles jogos que o Santos amassou o Boca, por exemplo, na semifinal da Libertadores, o Santos teve menos posse de bola nos dois. E meteu 3-0 na Vila Belmiro, fora o show, fora o baile. Então você não precisa ser necessariamente um bielcista, um cara que fica trocando passe, que vai atacar, fazer linha de 5 lá na frente. Você não precisa disso, mas a torcida quer que você caia pra dentro. Principalmente na Vila Belmiro, que você vá pra cima, que você marque pressão, que você não deixe o adversário respirar. É isso que a torcida quer. Se você tiver um treinador competente, experiente pra fazer isso, e você tiver um cara que aposta, não tenha medo de utilizar jovens, que melhora jogador, você não precisa gastar tanto com o jogador ao longo de 2025. O elenco do Santos não é tão ruim igual parece ser para muitos. Pareceu ser durante muito tempo pela incompetência do seu treinador e a falta de capacidade tática do seu técnico. Pareceu ser, mas é um elenco melhor do que de 2023 que caiu. Eu não tenho dúvidas disso. Vai ficar mais envelhecido em 25? Sim. Isso é um problema? Sim. Saberemos se poderemos contar com algumas peças que performaram esse ano, como o Juliano? Não sabemos. O próprio Otero vai manter o nível em 2025 jogando em primeira divisão? Não sabemos. O Guilherme vai manter o nível jogando em primeira divisão? Não sabemos. O Wendel Silva, que foi esse jogador, embora não artilheiro, muito útil desde que ele entrou, foi irretocável, intocável na posição, pelo menos diante do elenco que o Santos tem. Não sabemos como vai ser na primeira divisão. A própria dupla de volantes, o Gil fica, sai, são incógnitas. A gente não sabe. Agora, eu não tenho dúvida que esse elenco é melhor do que aquele que caiu. É mais competente, mesmo um ano mais velho que 2024. Então assim, o Santos precisa primordialmente de um treinador de futebol. Um treinador competente. E se oferecer uma bala dessa que daria mais ou menos aí, eu fiz as contas, né?
fazendo a conversão de hoje do dólar para o real, daria mais ou menos 2,5 milhões de reais para o técnico e sua comissão. Se o Santos tem essa bala para gastar num treinador, tem que gastar. Técnico não é gasto, é investimento. Ele vai te trazer retorno, inclusive financeiro, premiações, indo bem nas competições, vai melhorar jogador que vai se tornar ativo do clube e pode então ser vendido. Então o Santos precisa de um treinador de futebol. Se me vier pro Santos for cair para baixo, né? Tipo, porra, perdeu o Carille, trouxe um Antônio Oliveira, aí mantém a porra do Carille. Todo respeito. Todo respeito. Aí mantém, bichão. O cara pelo menos já conhece o elenco, sabe o que ele pode extrair, etc e tal. Eu acho, né? Mais ou menos ali. Desde que, se for manter Carille, ó, você tem a obrigação de utilizar tanto os jogadores da base como você prometeu que ia fazer. E vai ter que utilizar. E se não utilizar, vai cair. Joga o papo reto. Agora, não é o ideal. Com bons técnicos na praça, o Santos precisa de entregar um projeto. E esse projeto tem que ir além do Neymar. Não é o Crespo, vem pra cá que vai ter Neymar. Não, o Crespo, vem pra cá que você vai treinar o Santos. E a gente tem um projeto. Por que foi tão fácil? O Marcelo Teixeira apareceu no Estadão ontem, na entrevista que ele deu. Boa entrevista. Falando que tem um projeto pro Neymar. Por que o Santos não tem um projeto de futebol para entregar para um técnico e falar para ele aqui, ó, independentemente de Neymar, irmão, independentemente de Neymar, você aqui tem um projeto muito legal para sua carreira. Porque se o Santos tivesse, ele poderia ter feito a cabeça do Sampaoli. O Sampaoli preferiu um time médio da França, o Rennes. E não vai ganhar mais do que receberia no Santos. Não foi por dinheiro. É claro que viver na Europa pesa. É claro que treinar na Europa são outros, né, olhos mais voltados para o trabalho dele. Se ele faz um bom trabalho, ele se alça. Claro, tem toda essa questão. Me lembro quando o treinador do Inter, lá o argentino, o Kudê, saiu do Inter para pegar o Celta, que estava na zona do rebaixamento da La Liga. Treinar na Europa, ainda para o treinador, é uma coisa de fato importante. Mas é porque o Santos também não tinha projeto. Conversou com ele, queremos isso, queremos aquilo, não sentiu firmeza no projeto. O Santos precisa de projeto. E aí, para você montar um projeto, você precisa de profissionais competentes. Você acha que o Galo tem alguma condição de montar um projeto para um treinador? Para o Antônio Oliveira, eu não tenho a menor dúvida. Porque aí é só chegar, Antônio, você quer vir? Quero, acabou, esse é o projeto. Assina aqui, você tá técnico do Santos. Aí, meu amigo, é como ligar pra mim. Fala, Rodolfão, você quer treinar o Peixão? Porra, pra ganhar o quê? 500 pau? Ha! Tá maluco, né? Se eu for mal por 2 meses, ganhei 1 milha, fechei uma multinha rescisória ali, acabou, né, meu? Tô tranquilo. Então, assim, pra mim não precisa de projeto pra me chamar pra ser técnico. Agora, pra um puta profissional, você precisa. Mas pra você poder montar um projeto competente, você precisa de profissionais antes. Um diretor de futebol competente, um CEO competente, um presidente competente. Você precisa, gente. E o Santos hoje não é um clube competente. Parece que é, porque atingiu os objetivos do ano, mas não se enganem. Não se enganem. O Santos, mais uma vez, falar pela 5ª vez nesse vídeo, não fez mais do que a sua própria obrigação. Então, assim, aquele que parecia era um vídeo da vitória, pô, subimos, não é. É um vídeo preocupado. Eu acho que o Santos não, com esse time, na pior das hipóteses, aí manteve o Carille, segurou esse time, não fez grandes contratações, eu não acho que seja um time para cair. Não acho que esse time do Santos seja pior que o Red Bull que tá aí caindo, não acho que seja pior que o Atlético Paranaense, não acho que seja pior que Cuiabá, não acho que seja pior. Eu acho que esse time do Santos na Série A faria um campeonato ali de meio de tabela, inclusive com o senhor Carille lá. Mas o Santos está cansado disso. Eu não estou dizendo que o Santos tem que voltar e brigar pelo título, mas assim, o Santos quer uma reconstrução, como foi prometida por essa gestão. E a reconstrução passa por vários setores, por fora de campo, por planejamento, por dentro do campo, pelo seu treinador, por escolhas técnicas, a partir da qualidade dos seus profissionais. O Santos tem que ter os melhores profissionais à disposição do mercado. E o Santos hoje não tem, nem de longe, os melhores profissionais. O Santos, para ter uma boa, para ser de fato uma reconstrução, precisa saber que esse tipo de gasto com profissionais do clube
Isso é investimento. Porque depois você bate uma venda caríssima, você paga todo mundo. Depois você ganha um título, chega numa final de Copa do Brasil, você paga todo mundo. Mas para isso você precisa ter planejamento e esses caras precisam entender o que é o Santos Futebol Clube. Será que a diretoria sabe o que é o Santos Futebol Clube? O Marcelo Teixeira deveria, né? Já foi presidente muitos anos. Então eu espero que em 2025 o Santos corra atrás do prejuízo. Porque o Santos perdeu 2024. Uma puta de uma oportunidade para entrar com o pé na porta na Série A. Para entrar com um time promissor, para entrar com jogadores que você saberia que você poderia contar, saberia quem é os jovens, inclusive, não só que poderiam performar, mas que você poderia eventualmente vender. Como aí, o Jair começou a ter chance, veio proposta uma atrás da outra, cara. Por quê? Porque entrou em campo. Agora vai vir proposta pro Basso. Com todo respeito ao Basso, é um bom jogador, mas não vai. É um jogador que vai morrer ali. O Santos precisa pesar tudo isso. Porque o seu futuro depende dessas vendas. Pelo menos enquanto o Santos não estiver na mão de um bilionário. Pelo menos nessas condições. Então, eu estou muito mais preocupado do que feliz. Eu estou muito mais consternado do que aliviado. Estou muito mais. O Santos tem que jogar contra o Série B, tem que confirmar o título, porque isso é importante para o clube. Elimina as 2 primeiras fases de Copa do Brasil. É importante comemorar o título com a sua torcida, mas aí, terminou o jogo, ele tem que estar automaticamente pensando em 2025. Se o Carille não for mais o treinador do Santos em 2025, ele não pode treinar o Santos campeão no último jogo. Ó, Carille, obrigado e tchau. Obrigado e tchau. Obrigado e tchau. Qualquer coisa fora isso é sim ele comprovando, a gente comprovando que o Carille falou que tá certo, que o Santos está atrasado para 2025. E a gente não vai esquecer isso, senhor Marcelo Teixeira. Então assim, conquistou o título, se mexa. Se é o Carille que você quer, assuma isso e fale no dia seguinte que ele ia ser o técnico para 2025. Compre esse barulho. Tenha personalidade. Se não é o Carille, mande-o embora o mais rápido possível. Defina e vá atrás de profissionais competentes para decidir quem serão os treinadores. E dica, Crespo e Luiz Castro estão aí. Crespo, que é um baita de um treinador, foi campeão da Champions Asiática em cima do Jorge Jesus, quebrando uma sequência de vitórias do livro dos recordes do Jorge Jesus, com um time inferior ao do Jorge Jesus, pelo Al Ain. É um baita de um treinador, uma baita pessoa. A passagem dele no São Paulo, campeão paulista, fez ali um campeonato brasileiro ruim, que acabou demitido, mas você viu a postura dele quando saiu, cumprimentando o Rogério, é um cara incrível. Vale cada centavo que você investir. E o Luiz Castro seria um golaço, né? Um treinador top de Europa. Um cara que talvez não tenha o jogo que o santista mais gosta, mas agregador, experiente. Ninguém ia querer crescer em cima dele. Um cara sério, que ia dar minutagem pra galera da base. Que a partir de um projeto sério, antes desses caras você precisa de um projeto pra convencer. Não é chegar lá e ligar pro Crespo, chegar lá e ligar pro Luiz Castro. Não é assim, irmão. Apresentem um projeto como clube, do tamanho da história do Santos para esses caras. Um projeto robusto. Contratem pessoas competentes para fazer isso. Sentem juntos, você, seu filho, Marcelo, sentem e falem o que a gente quer do Santos? O que a gente quer do clube? Não para a temporada 2025, o que a gente quer do futuro do Santos? O projeto começa aí. Vocês entendendo o que vocês querem do futuro do Santos. E aí você desenha esse projeto com alguém competente e apresenta esse projeto. E não tenha pressa. Mantenha as conversas. Não tenha medo de gastar com esses treinadores. Porque treinador bom, mais uma vez, é investimento. É isso que o Santos precisa. Se colocar no mercado. É isso que o Santos precisa. Para ter um 2025, ainda que seja um ano de meio de tabela, não tem problema. Que a gente veja algo acontecendo. Que a gente veja substância. Em 2025 a gente viu até o resultado, mas não viu nada acontecendo fora de campo. A gente não sabe nada do que vai ser em 2025.
E além de tudo, contratos aí horrorosos sendo renovados automaticamente e isso pesando muito para as finanças do Santos ao longo de 2025. Ainda que a receita aumente com a Série A. Então agora a gente precisa ser sério. Não dá mais. Porque qualquer vacilo, o pesadelo pode se repetir. Eu nem falo de voltar para a Série B, mas de brigar. O Santista não aguenta mais subir, não aguenta mais estar na Série A para brigar para não cair. Não, tem que ser um ano diferente. Tem que ser um ano de vencer clássicos, um ano de retomar torcedor, de fazer o plano de sócios aumentar, um ano que o Santos vai ter o Pacaembu para jogar, vai ter a possibilidade de jogar para uma torcida em maior número. O Santos é de time de futebol. O torcedor do Santos vai falar assim, puta, hoje eu quero ir no campo para ver o Bom Tempo, para ver o Miguelito, para ver o Matheus Xavier, para ver o Ian, para ver jogadores que o Santista gosta de ver, que é jogador da base, jogador insinuante. E se esses jogadores não servirem, outros servirão, como o Luca Meireles e outros. Mas a gente precisa entender quem são os caras que servem. É isso que o Santista precisa. O Santista não quer mais sair de casa, puta, vou ver o Juliano, 35 anos, jogar, passando pro Guilherme ali, cruzando pro Furt. Ninguém aguenta mais. Vocês não vão ter bons públicos com isso em 2025. O Santista quer mais. E querer mais não é ir buscar estrelas no aeroporto. É claro que o Neymar mudaria tudo. Mas o Neymar a gente fala se concretizar. Até agora não tem nada. O que o Santista quer é voltar a se conectar com o clube. E esse ano, que deveria ser um ano de reconexão, foi um ano de resultado. Mas de conexão zero. Conexão zero. Eu não comemorei um gol do Santos na Série B. Não comemorei um gol. E não é que eu me orgulhe disso. Adoraria ter comemorado. Mas esse time não me fez querer comemorar um gol. Esse trabalho não me fez querer comemorar um gol do Santos na Série B. Comemorei no Campeonato Paulista. Contra o Red Bull Bragantino. Estava lá na Arena Corinthians. Estava na final contra o Palmeiras, no primeiro jogo na Vila Belmiro, no Campeonato Paulista. Comemorei o gol do Otero aquele dia. Comemorei bastante. Agora na Série B eu não me comemorei um gol. Adoraria ter feito isso. Adoraria ter ficado feliz com atuações. Não fiquei. Não fiquei. Espero que isso mude e todo santista quer que isso mude em 2025. Porque agora vem cobrança. Agora vocês segurem a bronca. E para passar por isso, mais uma vez, profissionais competentes. Abasteçam o clube. Criem, inclusive, planejamentos para a infraestrutura do clube, para o CT, para melhorar. Está defasado. O Santos tem 2, 3 campos, é ridículo, não tem CT de base. Corram atrás disso. O Santos é um clube atrasado. O Santos subiu e foi notícia no mundo inteiro. Nenhum clube que subiu é notícia no mundo inteiro. Nenhum time que caiu foi notícia no mundo inteiro. O Santos é diferente. Entendem como gigante. Mas hoje, nos bastidores, ali o Santos é minúsculo. Perto de, inclusive, times do interior. Como Novo Horizontino, Mirassol, que tem estruturas infinitamente superiores que o Santos. É uma vergonha. Não é culpa só de quem tá lá. Até porque o pouco que tá lá foi feito por quem tá lá. Lá atrás, geração Robinho. É verdade. Mas não dá, né? Já foi. O Santos precisa de mais. O Santos pode mais. O Santos tem a necessidade de mais. E não é tem que esperar SAF. Tem que começar agora, com gestão. O Santista quer ver. Se o Santos não tiver um bom desempenho em 2025, permanecer com a Série A em 2025, mesmo que lute contra o rebaixamento, mas, cara, você vê que o projeto evoluiu, você vê que as coisas fora do campo aconteceram, você vê que o clube está indo por um bom caminho, a torcida vai comprar, eu te garanto. Vai comprar. Vai comprar. Mas é preciso ver trabalho. E esse ano a gente não viu trabalho. Foi um ano, do ponto de vista de trabalho, decepcionante. E do jeito que tá a Série A, a dificuldade que tá. Se não tiver trabalho, irmão, vocês já sabem. Devo estar já 1 hora falando aqui, né? Eu volto. A gente ainda vai falar bastante sobre isso ao longo dessa intertemporada. Claro, vamos esperar esse próximo jogo para ver o que vai acontecer também. Grande abraço e até o próximo vídeo.